Você sabe como montar uma carteira bem equilibrada, com risco mais baixo, uma rentabilidade legal? Esse é um tema que muita gente fala, não existe uma certeza absoluta, isso tudo vai depender do seu perfil de investidor, do quanto você está disposto a correr riscos, né? Mas aqui a gente vai montar uma carteira para iniciante, algo que possa ajudar vocês no começo, e aí depois vocês vão aprendendo a caminhar e definir as suas próprias métricas, tá? Não se esqueça de deixar aquele like e coloca aqui nos comentários como que ficaria a carteira ideal para você. Bom, a primeira coisa que você precisa é ter uma reserva de emergência. Eu sei que é um tema meio cansativo, meio massivo, e geralmente para iniciante a gente já quer partir logo para as ações, fundos imobiliários, mercados internacionais, mas não adianta, gente. Não vou me aprofundar muito nesse tema, tá? Já tem vídeo no canal falando disso, mas essa é a primeira coisa e é uma das mais importantes antes de vocês começarem no mercado de ações. Reserva de emergência. Feito isso, o ideal é vocês partirem para algo que traz um pouco mais de rentabilidade, também com risco baixo, tá? E o que seria? Tesouro Direto, CDBs, CDI, IPCA+, que é o que paga a inflação e mais uma taxinha, né? Isso tudo você encontra com muita facilidade nesses bancos digitais de hoje em dia, tá? É muito simples. Lá também tem como você travar o seu dinheiro recebendo uma rentabilidade maior. Depois da reserva de emergência, eu aconselho muito isso para vocês irem vendo como é que funciona a coisa, como é que vem o dinheiro e assim por diante. Mas não se esqueça de deixar separado, tá? Uma é a reserva de emergência e a outra vai ser a renda fixa. Não junta os dois, porque vocês vão acabar se confundindo, isso daí vai dar um rolo lascado. Então, deixa separadinho, tá? E a vantagem de você ter uma renda fixa muito boa é que você consegue fazer uma base mais sustentável e isso lá na frente vai gerar o que a gente chama de reserva de oportunidade, tá? Que é quando uma ação despenca muito forte ou quando um fundo imobiliário ele cai muito e a gente sabe que ele tem potencial de crescimento, aí a gente usa uma parte dessa reserva de oportunidade para aportar nessas ações ou nesses fundos imobiliários que estão descontados. Após você ter uma reserva de emergência de 6 a 12 meses, né, como a gente já explicou, e você ter uma base de renda fixa boa, aí a gente vai para os fundos imobiliários, e aí a brincadeira já começa a esquentar, né? Começa a ficar legal. E por que eu recomendo os fundos imobiliários ao invés das ações? Bom, tem alguns motivos específicos para isso. Os fundos imobiliários, eles costumam ser menos voláteis do que as ações, né? Isso significa que uma ação, hoje ela está aqui em cima valendo 100, amanhã ela pode acordar valendo 50, ela pode quebrar, enfim, né? Ou pode decolar lá para cima também. Os fundos imobiliários, eles são mais devagar o processo, né? Raramente você vai ver um fundo que ele cai com tudo ou sobe com tudo. Geralmente eles acompanham o mercado e o mercado, vamos supor assim, de casas. Esse mercado imobiliário ele é menos volátil, né? Você não vai ver uma casa que vale 100 mil hoje valendo 200 mil daqui a um mês ou 1 milhão daqui a um ano. E isso com algumas ações acabam acontecendo, tá? Elas disparam, como foi o caso da Nvidia há um tempo atrás, ela disparou lá para cima de repente, né? Então o mercado de fundos imobiliários, para quem está começando, para você que está começando a se expor, né? Que ele já tem, por mais que o risco dele é maneirado, não tem muito risco, ele já tem mais risco do que a renda fixa, né? Então assim, devagarinho você vai aprendendo como é que as coisas funcionam. Eles pagam mensalmente também, coisa que as ações não. Tem ações que pagam com 3 meses, com 6 meses. Então o fundo imobiliário é ótimo para quem está começando, para quem quer entender como é que funciona esse mercado, quer ganhar ali um aluguelzinho ali todo mês. Fundo imobiliário é maravilhoso, tá? E ele também te fornece uma sustentabilidade na sua carteira muito forte. Como ele cai um rendimentozinho todos os meses, isso daí faz a sua carteira dar uma alavancada, entendeu? Você consegue aportar mais cada mês. E aí após isso, a gente vai para as tão queridinhas ações, né? Que eu já não recomendo para quem não tem muito conhecimento de mercado, tá? As ações são um pouco mais complicadas, são um pouco mais voláteis. Então assim, para a gente começar nas ações, uma maneira mais segura para vocês aprenderem são os ETFs. O que é um ETF? Um ETF é como se ele fosse uma cesta de ações, tá? Cada ETF vai ter uma maneira diferente de trabalhar, mas vamos supor, a gente pega aí os que têm as maiores ações da Bolsa Brasileira. Então ele vai ter um número de ações, né? Só as maiores. E aí o que acontece? Se uma ação dessa que está na cesta, ela cai muito, você não sente tanto, porque o ETF está cheio de ações ali. E a mesma coisa ao contrário, se uma delas sobe muito, você também não sente tanto. Mas é legal para você ir conhecendo como que funciona a coisa, entendeu? É um jeito também de você se expor a grandes empresas, a várias, sem ter que comprar uma por uma.
Se você pegar, dependendo do ETF, ele vai ter, vamos supor, 100 ações, certo? Se você for comprar uma ação de cada empresa, você vai gastar em milhares de reais. No ETF não, no ETF você compra uma cota e você já se expõe a todas de uma vez. E aí depois, né, com bem mais conhecimento, aí a gente começa a se expor às ações de fato, né, diretamente nelas. Nesse vídeo aqui eu não vou abordar muito esse tema, porque senão ele vai ficar muito grande, mas aí já requer um pouco mais de conhecimento, né, fazer análise, ler o relatório que eles soltam ali, para ver se não tem nada acontecendo com a empresa de muito grave, ou se eles pretendem fazer algum investimento, que aí você já compra antes, porque depois você sabe que a ação vai se valorizar. E aí, após isso, explicando tudo, como que eu montaria uma carteira hoje? Ó, galera, para iniciante, eu recomendo aí uns 40% de renda fixa, uns 30% de ações e 30% de fundos imobiliários. Tá? Dá até para diminuir um pouco as ações aqui e aumentar na renda fixa e nos fundos imobiliários. E por que eu escolhi esses números? Bom, para quem está iniciando, a gente não pode se expor muito ao risco das ações, né? Então 40% de renda fixa, ela vai te dar uma sustentabilidade legal, vai te deixar com menos risco, né? Menos exposto ao mercado. 30% de fundo imobiliário também é legal, porque também te oferece menos risco, te traz um aluguelzinho todo mês. Então, se você investe R$100 por mês, com o tempo, os fundos imobiliários eles vão te trazer um retorno. Você vai começar a investir 120, 130, R$200, entendeu? Às vezes até dobra, né? E ter 30% em ações, porque no longo prazo a ação ela tende a valorizar mais do que a renda fixa, mais do que os fundos imobiliários, tá? Mas é longo prazo. Por quê? Porque a ação ela valoriza e ainda te dá os dividendos. Então, ela é uma máquina de crescimento, né? Vamos dizer assim. Só que no curto prazo ela não é muito boa, tá? Porque ela pode cair, ela pode se manter estável, sem contar os riscos que ela oferece, tá? Então, uma carteira legal seria 40% renda fixa, 30% fundo imobiliário e 30 ações. Era assim que eu montaria a minha carteira se eu estivesse começando hoje, tá? Mais pra frente, quando vocês conhecerem mais as ações, mais os fundos imobiliários, dá até pra gente reduzir um pouco a renda fixa, aumentar um pouquinho eles, tá? Mas por enquanto, esse número tá muito legal para vocês. Recomendo, antes de tudo, estudar, tá? Porque nada do que eu falei aqui é uma recomendação, são dicas. Então estudem bem antes de fazer qualquer investimento, principalmente na parte das ações, para vocês não fazerem besteira, porque um erro hoje, ele pode custar muito caro amanhã, na hora da aposentadoria ou na hora que a sua carteira estiver valorizando, tá bom? Valeu, galera, até a próxima!